Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre o livro menos falado, menos pregado, e esse livro é Hebreus. Vamos começar com uma oração primeiro. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa maravilhosa live que eu tô fazendo e que os irmãos entendam, Deus. Obrigado por a noite anterior de descanso e que tudo corra bem hoje, Deus. Que todos os irmãos sejam abençoados e que a gente tenha um ótimo dia de hoje pra frente. Um ótimo descanso, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar aqui já lendo uma passagem de Hebreus 1, verso 1 ao 3, que diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Gente, se você não gostou desse versículo, pelo amor de Deus, você não entendeu direito. Aqui diz que Deus falou por meio de profetas, pais, reis, mas nesses últimos dias, 2025 anos atrás, que no céu é 2 dias, literalmente, Deus, Jesus, veio para falar com nós, né? Mais pra frente aqui eu vou falar por quê. Mas o Filho, quem constituiu o herdeiro de tudo, veio aqui, a pessoa que também fez o mundo, para purificar os nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sabe o que é destra? Destra é tipo se fosse a direita. Jesus sentou à direita de Deus, nas alturas. Como você pode ver, o livro já começa com o falar de Deus. Deus é a palavra, e então ele só se revela quando ele fala. Onde não tem o seu falar, ele é um mistério. Por quê? Porque em João 1,4 diz, João 1,1 diz que ele é o verbo, e o verbo é o início. Que só tinha um verbo, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus. E no falar de Deus tem 4 coisas. Luz. Quando Deus fala, a luz, e ela se resplandece. Onde há falar de Deus, há luz. Vida. Deus disse em João 6,36. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Em João 1, verso 1 até o 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, e sem nada do que feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Gente, isso é muito poderoso, porque Deus fala aqui que as palavras dele é espírito e vida. Vida. As palavras de quem? De Deus. São espírito e vida. Aqui também diz que a luz dos homens é a vida. A vida é a luz dos homens. Que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Terceira coisa. A luz, vida e poder. Há poder no nome, no falar e na unção. Agora tem fé. De sorte que a fé veio pelo ouvir. Essa parte eu mudei porque eu queria falar explicação. Ouvir a pregação. Pregação do quê? A pregação de que Deus falou com os pais entre profetas antes do nada. E o nada virou luz, porque há fé na palavra. Deus falou em diversas maneiras, para reis e profetas e sacerdotes, mas ele não ficou satisfeito. Por isso, teve que falar por ele mesmo. Por quê? Porque os profetas eram só porta-vozes, mas Jesus é Deus. Quantos podem dizer amém? E assim começa Hebreus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro do trono de Deus. Gente, eu coloquei de novo porque é muito legal. Jesus nasceu, veio pra falar com a gente. Ele é a pessoa que constituiu o herdeiro de tudo, que fez a terra. E ele veio até a gente falar com a gente diretamente. E agora vamos encerrar orando. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado que o Senhor nos abençoou e que tudo corra bem pelas pessoas que estão assistindo essa live, Deus.
E que obrigado que o Senhor nos deu entendimento da tua palavra. Porque o Senhor fez tudo. Porque no seu falar há luz, vida, poder e fé. Obrigado porque também o Senhor veio a falar com a gente, que é o grande herdeiro do trono de Deus, que constituiu tudo e fez tudo, Deus. Obrigado que o Senhor nos abençoou e que amanhã a gente tem um outro dia maravilhoso e que a gente segue mais a tua palavra, porque a sua palavra é espírito e vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou ter que ficar, mas não se preocupe, porque outro dia a mais eu vou fazer, tipo, cada dia 10 minutos, porque eu também não posso demorar, nem posso ser muito lento, então eu escolhi 10 minutos. E você está liberado em nome de Jesus. Tchau.